A paz do Senhor, queridos professores, professoras, crianças, você que tem nos acompanhado, estamos muito felizes pelo seu carinho, pelo seu apoio, pelos seus likes, você que tem se inscrevido e acompanhado este canal. Que realmente possamos ser bênção para a sua vida, assim como você tem sido para nós. Lição de número 4, classe juniores, o tempo dos juízes, e a lição de hoje, Eude e os Moabitas. Olha, Deus levanta, Deus é bom, está na Bíblia Sagrada, eu estou aqui com a Bíblia Pentecostal, eu gosto muito dela, que ela traz muitas explicações, né? Muitas coisas extras a mais, que muito nos ajuda como professores. Capítulo 3, versículo 12 a seguir. E diz assim: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou, deu força para o rei de Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E Eglon, os Moabitas, ainda pediram reforço para Amon e para os Amalequitas. Então era um povo que estava reforçado aí, porque os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, estavam deixando o mandamento do Senhor para lá, estava deixando a presença do Senhor para lá e aprofundando nas coisas do mal, como já dissemos em aulas passadas, ao ponto até de adorar deuses dos inimigos, casarem com mulheres dos inimigos, e assim estava. E nós sabemos, já falamos em lições passadas, que o livro de Juízes é um ciclo. E ciclo é uma série de fenômenos, manifestações, fatos que ocorrem numa determinada ordem. É o que estamos vendo aqui, ó, nesse simples cartazinho aqui, ó. Pecado, a flechinha, sofrimento, súplica e salvação. Existia esse ciclo sempre no livro de Juízes, porque na lição passada, no primeiro rei de Israel, Otiniel ou Otoniel, nós vimos esse ciclo aqui acontecer. E hoje, novamente, o ciclo se repete e vai repetir mais vezes para frente. Tá bom, alunos, crianças? Mas no versículo 15 diz: então os filhos de Israel clamam ao Senhor, porque era 18 anos de humilhação, 18 anos que eles estavam servindo os moabitas. Humilhação, sofrimento, tristeza, angústia. Aí então eles se voltam e clamam ao Senhor. Súplica, oração. O Senhor está pronto a nos ouvir. Eis que os seus ouvidos não estão agravados, nem as suas mãos encolhidas. O nosso Deus é vivo. Ele não tosqueneja, ele não cochila e nem dorme. Então ele nos ouve. Ouve na hora da angústia. Mas que nós não deixemos para clamar a Ele e ter esse relacionamento, intimidade com Ele somente na hora da dificuldade, da angústia. Mas que a oração possa ser hábito na nossa vida, pode ser frequente. É a nossa amizade com Ele, é o nosso diálogo com Ele. Isso serve para os nossos alunos. Oremos ao Senhor. Aqui houve súplica e clamor. E o Senhor os ouviu. Oh, glória! E o Senhor levanta, no versículo de número 13, o Senhor levanta número 15, levanta um libertador, Eude, juiz de Israel, soldadinho valente novamente. O Senhor escolhe
e o Senhor capacita. Eude era um moço canhoto, usava sua mão esquerda para as habilidades, assim como eu, viu gente? Eu também sou canhota, ou esquerda, destra. E o Senhor usa essa diferença de Eude para fazer realmente uma diferença no povo de Israel. Talvez você se sinta pequeno, talvez você se sinta pequeno demais para a grandeza desse Deus maravilhoso. E Ele quer te abençoar. E Ele quer usar a sua diferença para realmente fazer algo novo, algo que vai trazer resultado grande na sua vida e na vida de quem estiver perto de você. Vemos aqui que os moabitas passaram a dominar a Israel, os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal, por isso o Senhor tornou esse inimigo mais forte do que eles. O Senhor talvez permita isso, para que nós venhamos aos pés do Senhor. Então eles fazem isso, mas quando clama, o Senhor escuta e manda um libertador, um rapazinho canhoto, e aí Israel manda nas mãos de Eude presentes, tributo, taxa, imposto, que eles tinham que pagar lá para o rei Eglon dos Amonitas. Nós vemos que os amonitas estavam reforçados, juntamente com os amonitas e com outros povos que eram os amalequitas. Era muita gente para lutar contra Israel e para oprimir Israel durante 18 anos de humilhação, de sofrimento, de tudo isso que eles estavam passando. Mas quando há clamor, quando há humilhação diante desse Deus maravilhoso e quando há arrependimento, súplica, clamor, o Senhor atende. E aí o mocinho canhoto, o soldadinho canhoto vai lá com alguns dos filhos de Israel, presentear, levar o dinheiro, o tributo. Talvez você use aí, professor, a criatividade. Deus quer te levantar, Deus quer nos levantar para ser bênção diante dessas crianças que todos os domingos chegam aí na nossa classe alegre, feliz, contando como foi a semana. E aí nós temos a oportunidade de passar para eles uma palavra que fala e transforma. E Eude vai, e Deus dá estratégia para Eude. O próprio soldado, o próprio guerreiro faz a sua espadinha e ele faz ela de 2 gumes, de um côvado, 45 centímetros mais ou menos. E como ele era canhoto, ele coloca a sua espadinha na coxa direita. E os soldados faziam diferente. Os soldados, a maioria eram direitos e colocavam a espada na coxa esquerda. E Eude faz diferente. E é nessa diferença que Deus usa Eude. Às vezes você, professor, ou você, querido aluninho, tem pensado que você é diferente, que você tem alguma coisa que você acha que é diferente. Ou você se sente muito pequeno, mas é o Senhor que escolhe. Ele escolheu Eude, um moço canhoto, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Ele usa esse mocinho, levanta ele como libertador de Israel, para dizer que o Senhor ainda ouve oração, o Senhor ainda vê corações quebrantados. Diz a palavra do Senhor que os seus ouvidos não estão agravados, não estão tampados para que não possa nos ouvir, nem a sua mão encolhida para que não possa nos abençoar. O nosso Deus não cochila e nem dorme, mas que nós possamos orar sempre, não deixar somente para clamar ao Senhor na hora da dificuldade,
mas que isso daqui seja hábito na nossa vida, na vida dos nossos aluninhos, uma vida de comunhão com Deus, de diálogo, de comunicação com o Senhor. E vemos então que Eude sobe até o rei de Moabe com esse presente, com esse tributo, diz-nos a nossa revista. E o povo, alguns israelitas, vai junto com ele. E ele usou essa estratégia. Deus quer te usar com modos e estratégias que você nem imagina para você receber os seus alunos e para nós passarmos para eles lições de vidas simples, mas que traz poder, grandeza e sementinha crescendo no coração deles e fazer deles grandes homens e mulheres de Deus. E vemos então que Eudes chega ali, entrega. Talvez ele foi revistado, mas observaram que na coxa esquerda dele não tinha arma, não tinha espada. E ele chega até o rei inimigo, entrega, a encomenda. E quando ele entrega, os soldados do rei inimigo também estão ali. Ele entrega e os filhos de Israel já se retiram. E ele diz: rei, eu tenho um segredo para te contar. Ah, o rei ficou curioso. Quero saber esse segredo. E até os soldados do rei se retiram, fica somente Eude e o rei em uma sala, que era o lugar que o rei sempre estava. E ali Eude diz: eu tenho uma palavra de Deus para você. E o rei se levanta, ele era um rei forte. Aí Eude pega com a sua mão esquerda a espada na coxa direita e enfia no abdômen, na barriga do rei. E Eude já sai rapidamente diante dos lugares onde tinha ali idolatria, disfarçadamente, e corre. E o tempo passa, os soldados do rei vê que o rei não sai, não manifesta, eles abrem a porta e vê que o rei está morto. Enquanto isso, Eude já está lá na montanha de Efraim e ele toca a trombeta. E os soldados já se reúnem. E eles então, aonde diz aqui, e eles convocam o exército israelita para conquistar a cidade. Até aqui, na nossa revista, traz aí uma figura de Eude diante do rei, entregando os presentes, o dinheiro, o tributo, e com a espadinha debaixo das suas vestes aí, a estratégia que Deus deu para ele. É assim que Deus faz, dá sabedoria para você, querido aluno, queridas crianças. E então o povo desce juntamente com Eude e os seus soldados israelitas, e eles apanham lá os homens do povo inimigo. E diz aqui a palavra de Deus: assim foi subjugado Moabe. Antes disso, no versículo 29, diz assim, Juízes 3 e 29, e naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, fortes, valorosos, e não escapou nenhum, porque Deus levantou Eude, canhoto. Diferença não importa para o Senhor. Talvez isso na época era até um preconceito, porque naquela época eles até amarravam o bracinho da criança, dos nossos antepassados, para que a criança, obrigasse a criança a escrever com a mão direita e fazer as habilidades com a mão direita. Mas para Deus não existe diferença, viu, professores? Nem para vocês, nem para os nossos alunos. Deus usa quem Ele quer, Deus levanta quem Ele quer, e Deus capacita, enche do teu espírito e da tua graça. Assim foi com Eudes. E aqui, olha, acabou aquele sofrimento, acabou. Houve súplica,
houve clamor, o Senhor ouviu e agora vem a bênção, vem a bonança, vem momentos de alegria. 80 anos de paz, 80 anos de alegria, de não estar sob julgo de ninguém, de estar na presença de Deus, de ter paz na vida, paz na alma. É isso que o Senhor quer fazer conosco, queridos alunos, diante desse problema que você está passando, essa dificuldade. Não desanime, Ele está te levantando e tem bênção chegando, tem vitória chegando. Aqui houve vitória, mas 18 anos de opressão não são 18 dias, 18 meses, foram 18 anos. Mas olha a recompensa, 80 anos de paz. Deus usando esse segundo juiz de Israel, Eude, fazendo a diferença. Não se sinta pequeno, não se sinta diferente, não. O Senhor quer te usar, o Senhor quer usar os nossos alunos com a pequenez que muitas vezes nós somos, mas é Ele que usa, é Ele que capacita e é Ele que quer trazer paz aí na sua casa, aí no seu coraçãozinho, aí na sua família e dizer que Ele é Senhor na sua vida. Aqui no último parágrafo, na nossa revista, diz assim: em alguns momentos da vida, o Senhor precisará nos corrigir, porque Ele nos ama. Vocês se lembram que no início nós falamos que o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. O Senhor esforçou eles para lutar contra Israel. Isso era uma correção, ó. O Senhor precisa muitas vezes nos corrigir porque Ele nos ama e quer que nós aprendamos a viver bem e da maneira que o agrada. O nosso coração está precisando estar sensível às coisas de Deus, o que Ele quer nos ensinar. Por isso é tão importante esse verdadeiro relacionamento com Ele, pois assim estaremos conectados com o seu coração e atentos a tudo que Ele quer nos falar. É isso aí, professor. O objetivo diz que nós devemos apontar que Deus usa a circunstância para corrigir seus filhos. Houve opressão. O Senhor estava corrigindo, tentando ensinar para eles. Aqui no Memorizando eu fiz uma caixa, um pouco até grande. Talvez podemos levar essa caixa no dia da aula, deixar eles curiosos, cada um pega a caixa, passa de mão em mão, memorizando. Está aí em Provérbios 3:19. Aí eles vão abrir a caixa, tchan, 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 e ler aí o Memorizando. Cada um faz a leitura e vai passando de mão em mão, porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho que Ele quer bem. Memorizando é para memorizar, é para passar de mãozinha em mãozinha e eles ir lendo. O Senhor corrige a quem Ele ama. Se vem a correção é porque o Senhor nos ama e nos quer bem e nos quer perto dEle. Que Deus abençoe, queridos professores, que sejamos bênção para os nossos alunos e saibamos que lições de vida serão tiradas nessa aula, nesse segundo juiz de Israel, Eude. O soldadinho está aqui, ó, com a mãozinha esquerda na sua arma. Um mocinho diferente, mas que fez toda a diferença em todo Israel. Assim é você, querido professor e aluno, fazendo a diferença por onde passar. Que Deus vos abençoe. Que a sua aula seja bênção. Amém.